bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para falar para vocês algumas histórias verídicas. Eu sou o pedagogo Reinaldo dos Reis, o pedagogo da ressocialização, e quero dizer para vocês que estou muito feliz por estar realizando mais esse trabalho. E nós vamos falar sobre um ex-presidiário que se tornou imortal. Talvez aos teus olhos esse conhecimento esteja obscuro, mas nós vamos esclarecer alguns pontos aqui. Vamos falar sobre Francisco Siqueira de Lima. Agora, um ex-presidiário que se torna imortal. Começamos a falar para vocês sobre a trajetória deste homem. Francisco Siqueira de Lima, ele foi preso após cometer assalto e um homicídio. E agora ele chega no presídio, lhe é cortado todas as suas regalias. Mas uma daquela que é um privilégio para toda a nossa sociedade não foi cortada dele. Qual? O direito à leitura. Ainda que fosse limitado, Francisco estava no presídio aproveitando para ler livros. À noite o carcereiro passava, deixava um livro, uma revista, e ele assinava, ó, estou recebendo tal livro, tal revista. De madrugada o carcereiro passava com a bandeja como um garçom e falava, olha, aqui está o remédio, o que você precisa? Um dipirona, uma aspirina, um Doril, qual analgésico, o que precisasse. Então ele tinha a sua medicação, como todos os outros apenados. Ele tinha direito ao remédio, ao livro. Quando era 10 horas da noite se apagava a luz, era a regra e não tinha exceção. Como Francisco faria para driblar o sistema penitenciário sem prejudicar, sem infringir as leis? Como Francisco agora iria conseguir passar pelo sistema penitenciário, ler se tudo era limitado? Mas nós vamos falar a trajetória de Francisco. Quando temos uma história boa, geralmente não queremos associar nada que se fala a presídio. Mas quando temos alguma história boa, algo bom para contar para a sociedade, nós vemos aqui no canal do pedagogo Reinaldo dos Reis, pedagogo pela ressocialização dos egressos do sistema prisional. Estamos acompanhando de perto as suas evoluções aqui fora e dentro dos presídios. Agora Francisco Siqueira de Lima começa a ler os seus livros na madrugada, mesmo com a luz apagada. Você sabe que você está numa leitura, se apaga a luz, nos primeiros instantes você vê tudo escuro, mas se você fixar seus olhos por alguns 2 ou 3 minutos, você vai se adaptar àquele estado e você vai conseguir ler. Algumas pessoas conseguem até dirigir em meia escuridão. Isso é estudo de campo, caso comprovado, para eu poder estar falando para vocês. E agora Francisco Siqueira de Lima começa a ler. E ele se torna dentro do presídio um autodidata. Você sabe o que é um autodidata? É uma pessoa que não tem acompanhamento pedagógico, como eu tive na faculdade, você está tendo na escola, na faculdade, até mesmo na sua empresa. Agora Francisco, ele não tem esse acompanhamento pedagógico, porque ele se encontra limitado dentro do presídio. Mas ele fez daquela situação uma reação. Ele não se conformou com a situação que ele estava passando, ele começou a refletir e começou a ler. Alguns companheiros pegavam a revista, não lia, passavam para ele. Havia uma cordinha de cela em cela que eles colocavam uma bacia, amarravam a cordinha e puxavam os livros, passavam de um para o outro. Até mesmo o cigarro era controlado. Não tinha um isqueiro para todo mundo acender o cigarro. Tudo que eles queriam, teria que pedir para o carcereiro via, dava um cigarro, acendia e levava o isqueiro embora. A revista era o seu passaporte para enfrentar a adversidade. Os livros eram o caminho amplo para ele ter a visão de mundo, a qual eu estou tentando transmitir para vocês agora nesse momento. Vou ensinar para algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando. E agora começa Francisco a ler livro dentro do presídio, a ler revista dentro do presídio. Muitas pessoas associam o presídio a coisas ruins, a coisas obsoletas, ou seja, a algo que só vai gerar o mal. Mas nós vamos aprender a história de Francisco Siqueira de Lima, o imortal. Saiu do presídio,
para alcançar a imortalidade. Como? Imortalidade. Eu vou contar a história desse homem pausadamente para que você possa entender e compreender o que gera o sistema penitenciário na vida de algumas pessoas. E eu acredito que na vida da maioria, porque todos estão tendo essa orientação. Não está mais como era antes. O presídio está sendo acompanhado de perto. Não é governo, não é presidente, não é prefeito, não é nada que tenha mudado o sistema penitenciário para que os presos saiam de lá e não reincidam novamente na criminalidade. Algumas pessoas, e não são poucas agora, estão envolvidas para que isso se torne um verdadeiro acontecimento. Uma transformação da nossa sociedade já desde o início, ou seja, de dentro do presídio para fora. Os presos estão sendo acompanhados, instruídos dentro do presídio para se preparar para sair aqui para fora. Francisco começa a ter algumas visitas. Uma visita que eu tiro o meu chapéu, embora eu esteja com o cabelinho na régua, bigode grosso, respeito o moço, eu tiro o meu chapéu para algumas instituições que estão infiltradas dentro do presídio para a melhora da nossa sociedade. Eu tiro o meu chapéu para as igrejas, que fazem esse lindo trabalho, e agora em especial para a pastoral carcerária, que é da Igreja Católica, nossos irmãos católicos, um forte abraço para vocês, quero parabenizar vocês por esse serviço maravilhoso dentro do presídio, né? Estão colhendo frutos, a sociedade está colhendo resultados, fruto e resultado desse lindo trabalho de vocês. Então para vocês eu tiro o meu chapéu, pedagogo Reinaldo dos Reis falando. E agora, Francisco, lendo revista, ele se torna um autodidata. Um homem que adquiriu conhecimento dentro do presídio, onde todos estão ali reclusos, todos estão ali naquele momento para passar o cumprimento da sua pena, para sair dali e ter a sua oportunidade na sociedade, ainda que a sociedade não os aceite. Francisco não se deixou abater, Francisco reagiu, ele foi para cima e começou a ler. Ele leu tanto, ele praticou tanta leitura dentro do presídio, que se tornou um autodidata. Um autodidata é uma pessoa que adquiriu conhecimento sem ter professores ao lado. Eu adquiri alguns conhecimentos, sim, mas eu tive professores, mestres, doutores ao meu lado para me instruir, para que eu pudesse estar falando com você aqui agora. Mas com Francisco foi diferente. Se tornou um autodidata porque ele se quis adquirir o conhecimento. É só uma ideia para vocês. Ele começou a ler. Praticava a leitura constantemente. Era o modo dele passar os dias e os horários dentro do presídio. Dele cumprir sua pena concentrado, focado em algo que iria lhe trazer melhora. E agora, Francisco, ele começa a perceber que o livro, que a leitura, pode mudar a sua vida. E ele começa a escrever. Primeiro passava o carcereiro, ele oferecia para ele uma revista, um livro, ele assinava o livro, a revista, que tinha que ser responsável por aquele depois devolver para passar para outros presos lerem também. Depois passava o carcereiro com um cigarro, que era dele mesmo, que a família dele levava, e acendia o isqueiro que a família levava, mas não deixava o isqueiro na mão dele. Depois o carcereiro começou a observar que ali havia um homem diferente. Ali havia alguma pessoa ali que fazia algo que chamava atenção. Ele não se arrumava em confusão, ele não havia em desrespeito, ele vivia só lendo. E começaram a observar que Francisco estava crescendo, em meio a todo aquele condicionamento que estava recebendo. Ele não tinha a regalia dele era como era dada para qualquer um outro preso. Ele não era exclusivo daquele lugar, mas ele soube aproveitar aquele lugar e começou a ler, ele lia muito. Se tornou um escritor. Francisco Siqueira de Lima, cumprindo 11 anos de prisão, se torna um escritor. E agora ele recebe um caderno, ele recebe uma caneta, com horários marcados, né? Tudo para ele devolver sobre a sua responsabilidade, ele começa a escrever. Ele vai anotando tudo, dia a dia ele vai fazendo o seu diário, anotando tudo. E ele é autor de 5 cordéis. Um deles muito maravilhoso, o Dragão do Mal. Criado no sinal de tempos. Alguns autores reescreveram o livro deste homem que eu estou falando, Francisco Siqueira de Lima, que agora apenado por 11 anos por estar cumprindo assalto à mão armada e homicídio, agora ele quer desassociar o seu passado do seu presente. Por quê?
Porque o que passou, passou para ele. Agora ele estava querendo reescrever uma nova história. Agora o homem vai reescrever a sua própria história, lendo, participando de alguns trabalhos, alguns eventos culturais, ainda que poucos realizados no presídio, ele está participando de tudo. Ele está conhecendo pessoas, ele está se envolvendo com pessoas que podem levar ele à frente. E entre essas pessoas surgiu Eunícia Barroso, coordenadora da pastoral carcerária. É a Igreja Católica acompanhando os presos de perto, catetizando, ensinando, né, fazendo um trabalho missionário. E agora Francisco, ele dá a maior sorte da vida dele. Ele encontra Eunísia Barroso, coordenadora da pastoral carcerária, que começa a observar que ele poderia ser reaproveitado na sociedade. Ele poderia ser reaproveitado e valorizado como ser humano, e acredita nele. Perdão. E agora a Eunísia Barroso, ela começa a lutar por ele, como luta pelos outros presos, sendo coordenadora da pastoral carcerária, para que aqueles presos pudessem ter direito à leitura, a livros com mais frequência. E esse espaço lhe é aberto, devido ao seu bom comportamento. Francisco Siqueira de Lima, agora ele vai sair em liberdade. Ele sai em liberdade e ele escreve um livro, Mãos ao Alto, Voz da Prisão, e ele escreve também alguns outros. Eunísia reaproveita e escreve A Louca de Deus, e agora um dos seus cordéis maravilhosos é O Dragão do Mal, né? Então alguns autores reescreveram a história dele, para que ele pudesse, né, estar em ascensão, sendo reconhecido. E agora Francisco Siqueira de Lima, após cumprir 11 anos de prisão, ele está em liberdade. Todo dia alguém está querendo dizer para ele: olha, rapaz, não confia nessa pessoa, que essa pessoa vai voltar para o presídio. Eram poucos que batiam a mão nas costas dele para dizer para o senhor: rapaz, fica firme, nós estamos contigo, o que você precisar, conta comigo. Mas para falar que ele iria retornar ao crime, que ele iria fazer algo que ia ser atrocidade contra a sociedade, eram muitas pessoas. Mas Francisco não se deixou abater e começou a ler. Hoje ele é presidente da Academia de Letras de Maracanã, ou seja, de Fortaleza, lá no Ceará. Meu abraço a todos os meus irmãos cearenses, para vocês que acolheram aí Francisco Siqueira de Lima, né? Agora é presidente, ele se torna imortal, de presidiário a presidente da Academia de Letras em Fortaleza, no Ceará. Agora ele começa a plantar a ressocialização entre as pessoas. Ele não saiu para trazer ego para si próprio. Ele não saiu do presídio para trazer benefício somente a si. Ele lembrou daquelas pessoas que estavam presas. Ele viu que a sociedade podia reaproveitar aquelas pessoas, porque são pessoas profissionais. Lá tem soldador, tem funileiro, tem mecânico, tem pedreiro, zoologista, tem engenheiro, tem médico, tem doutor, tem cientistas presos, apenados ali. Tem todo tipo de profissão. Pessoas que estão preparadas, que estão ali, ó, lendo, se preparando cada vez mais para sair para a sociedade, para ter a sua segunda oportunidade. E agora Francisco Siqueira de Lima está fazendo lá em Fortaleza, lá no Ceará, no Maracanã, na cidade, ele está plantando essa semente da ressocialização, ou seja, adaptando pessoas a receber esse presidiário, adaptando pessoas a se tornarem escritores. Você vê um homem que cumpriu 11 anos de prisão, aos olhos da sociedade, talvez aos meus olhos, aos seus olhos, ó, já era, não tem mais jeito. Mas a única maneira de você mudar o sistema penitenciário, a única maneira de você mudar a visão de um apenado, de um sentenciado à prisão, é você mostrando para ele que ele precisa alcançar a visão de mundo. Que essa visão de mundo que ele tinha do crime não serve mais para ele, só lhe trouxe prejuízos e consequências, dores a ele e aos seus familiares, as pessoas que acreditaram nele no passado. O único modo de você mudar a vida do sentenciado é através da educação. Você oferecendo um livro para ele, livros ilustrativos, livros a qual ele possa se identificar, você criar nele um hábito de leitura, que ele possa praticar e que ele possa ter incentivo de sair aqui fora, encontrar esse mercado amplo de trabalho. E não é difícil.
A pessoa que cumpriu pena, que sai regenerado, ou seja, ressocializado, e ele tem uma história de vida, se ele escreve um livro, ele consegue esse passaporte para viver bem a sociedade e consegue apoiar outras pessoas. Foi o que Francisco Siqueira de Lima fez. Encontrou Eunícia Barroso, coordenadora da pastoral carcerária, e ele presidiu a presidência da Academia de Letras em Fortaleza, no Ceará, né? 2018, 2019, agora 2019 a 2021. Reeleito novamente para continuar conduzindo Academias de Letras de Fortaleza, no Ceará. Você observa a história desse homem. Cumpriu 11 anos de prisão. Passou-se 30 anos ele em liberdade, todos esperando que ele voltasse, que ele rescindisse, que ele caísse. Poucas pessoas, a não ser a pastoral carcerária e alguns outros amigos, acreditando no seu potencial e apoiando e empurrando ele para frente para que ele pudesse seguir a sua jornada íntegra na sociedade, seguir na sociedade, ressocializando dia após dia, e todo dia ele tendo que mostrar que ele era outra pessoa. Ele não estava associado mais ao crime, mas sim ajudar pessoas que estavam no crime, pessoas que estavam pensando em entrar para o crime porque em algum momento haveria um desvio de conduta. Agora ele começa a incentivar pessoas a estar lendo, a estar escrevendo livros. 30 anos se passaram. Hoje, Francisco Siqueira de Lima, com 72 anos para 73 anos. As pessoas ainda estão esperando ele voltar para o crime. Você vê um homem com 72 anos, reintegrado à sociedade, presidente da Academia de Letras, um imortal, né? Um título, é uma cadeira da imortalidade. Você chegar até lá, você tem que ser o cara. Ou seja, você tem que se dedicar muito. Lá não é qualquer pessoa que entra naquela cadeira, mas lá está um ex-presidiário para quê? Para que sirva de exemplo para toda a comunidade carcerária, para toda a sociedade, né, que vive fora dos presídios, que pretende dar uma mão para um encarcerado que vai sair. Muitos empresários fazendo esse trabalho, as igrejas estão apoiando, algumas pessoas subestimando a inteligência de Francisco Siqueira de Lima, foram subjugados pelo mesmo, porque a todo dia ele provou que ele faz essa diferença. E agora ele está num patamar, não para a grandeza dele, mas para a grandeza e elevação do próximo. Eu venho aqui como pedagogo da ressocialização, né? Sou formado em pedagogia, cursando psicopedagogia clínica institucional hospitalar, fiz 50 aulas de clínico, né? Agora falta hospitalar. Fiz institucional também 50 horas, falta 50 hospitalar. Mas devido a essa pandemia, os hospitais estão todos fechados para os estagiários. Então, por causa de 50 horas de estágio, eu não pego o meu diploma de psicopedagogia. Clínica, institucional, hospitalar. São 3 pós em uma. Estou mestrando pela educação. E esse trabalho maravilhoso que me foi concedido para estudar a vida dos presidiários, para acompanhar. É um trabalho de excelência. Estou juntando o útil ao agradável. Eu tenho meu dia a dia, meu salário, e tenho a satisfação de contar histórias verídicas aqui para vocês, para tirar aquele estereótipo da sociedade, aquele modos pejorativos de falar, ex-presidiário, sentenciado, bandido. Algumas pessoas cometeram atrocidade e elas, com a minha crítica, com a sua crítica, elas não vão melhorar em nada. Nós precisamos estudar a vida dessas pessoas. O psicólogo, o psiquiatra, o pedagogo, o psicopedagogo, a sociedade em geral, precisa estudar a mente dessas pessoas e ver em que podemos ajudá-las, em que eles cabem. E a família dessas pessoas, desses sentenciados, estão de parabéns, porque elas enfrentam tudo e todos para poder dar aquele apoio moral. Porque o único modo da família conseguir cobrar do seu parente que se encontra penado é dando um apoio moral. Fala, rapaz, eu te visitei, te acompanhei, tá aqui, o que você precisa? Você quer ir para uma escola? Vamos matricular. Você quer ir para a faculdade? Vamos correr até de uma bolsa. Vamos procurar alguns projetos que patrocina a bolsa de estudo. Para você que está sendo sempre penitenciário e já saiu com o 2º grau completo, se não saiu, tem um técnico. Se você saiu com o 2º grau completo, existe uma ONG, um órgão não governamental, que está pela ressocialização dos presos,
que se chama Projeto Nova Rota. Projeto Nova Rota. Eles encaminham o preso do sistema penitenciário que sai, o egresso que vem para a rua em liberdade, para as faculdades, tem técnico e tem superior, e você consegue concluir o seu curso. Lá está Gilson, meu amigo de Freitas, Cristiano Alves Rosa, Carlos Eduardo e algumas outras pessoas que eu encaminhei para lá, estão cursando. Uns estão fazendo superior, outros técnicos. Então, ó, se você precisar, chama no privado. Só não desista e não coloque a culpa em ninguém. Se você fracassar, se eu fracassar, a culpa é minha. Mas existe órgãos que estão prontos para te receber aqui fora. Então esse recado é para você, para toda a sua família. E você pode chamar no privado. Nós podemos tirar todas as dúvidas. É aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Existe esse órgão, né, não governamental, que é a ONG Nova Rota, que está ali oferecendo cursos superiores e técnicos para quem sai do sistema prisional, totalmente de graça. Eles ainda oferecem uma pequena ajuda de custo, um tablet para você estudar. Então você não está sozinho, companheiro. Você tem nós aqui por vocês, e nós estamos aqui para dizer, o sistema penitenciário vai virar de maneira não equivocada como muitos querem. Vai virar-se na visão daqueles que se julgam e subestimam as pessoas que se encontram lá presos. Vão ser subjugados pelos mesmos. Por quê? Os presos agora estão tendo um apoio, tanto para arrumar emprego aqui fora, e quanto para estudar. Não tem um segundo grau? Vamos encaminhar. Não tem um técnico superior, mas tem o segundo grau completo? Está disposto a lutar, a batalhar? Conte conosco. Um abraço aqui, vai para o Vanderlei do canal Tantos de Detenção, o Gil Soberano, vai para o Maurício Monteiro Nenê, que também tem academia de boxe, boxe mesmo de verdade para a criançada aqui, um ex-presidiário que agora sai do presídio, treinava boxe dentro do presídio e agora tem uma academia sofisticada. É o orgulho que eu tenho de falar dessas pessoas. Para treinar a molecada, que o esporte é um caminho para ganhar dinheiro, é um caminho para ressocialização, é um caminho para tudo. Se você está no presídio treinando boxe, tem vontade, procura Maurício Monteiro Nenê. Tem um canal da ressocialização, me chama no privado que eu passo o contato deles também. Então, são pessoas que fazem. Existem muitos outros órgãos, que eu falei para vocês, que encaminham o preso para o sistema de trabalho também, né? E eu estou muito contente de ter conhecido essas pessoas. E poder vir falar dessas pessoas que não é história da carochinha, não. Se eu vier falar algo aqui que não está acontecendo, me chama no privado que eu te levo pessoalmente para testificar o que eu estou falando. Então, Francisco Siqueira de Lima, o imortal na Academia de Letras de Maracanã, ou seja, Fortaleza no Ceará. Meu abraço para você, meu irmão. 72 anos agora, para 73 anos. E agora, 2021, ainda está presidindo como presidente Academia de Letras lá de Fortaleza do Ceará. Continua fazendo esse trabalho maravilhoso. Um forte abraço para vocês, meus irmãos cearenses. É um prazer rever vocês aqui e poder estar falando das grandezas. Tem pessoas que já estão próprias para falar sobre o presídio. Vamos falar de outra maneira. Eu vou contar a parte histórica, a parte que vai trazer benefício à sociedade e à comunidade carcerária. Meu abraço a todos os padres da pastoral carcerária, pelo belíssimo trabalho. Algumas igrejas evangélicas também, os cadecistas, o bandista, candomblessista, né? O candomblé, todas as religiões estão unidas dentro do presídio. É o que nós queremos ver, não queremos divisão. Queremos pessoas que façam uma boa ação, não importa qual seja a sua religião. Tenha o próximo no seu peito, na sua mente, no seu coração. E um abraço, e um beijo para todos, né? E não esqueça de ler o livro O Dragão do Mal, e Mãos ao Alto também, do nosso irmão Francisco Siqueira de Lima, o ex-presidiário que agora é presidente da Academia de Letras de Fortaleza, Ceará, na cidade de Maracanã. Meus irmãos, tenho aí um belo dia para vocês, uma linda semana. Estamos próximo do ano novo. Não sei se será a última live, Deus o sabe, mas eu pretendo estar aqui com vocês, contando algumas histórias.
Abrir um canal no YouTube tá um pouco difícil ainda, não tenho esse conhecimento todo, não tenho a quantidade de pessoas no meu canal ali, para poder eu estar transmitindo a live ao vivo. Meu irmão Vanderlei, né, do canal Tanto de Detenção, tem falado, abre um canal no YouTube. Eu tenho esse canal, mas eu me formei agora em 2018, a pedagogo, estou acabando meus cursos superiores aqui, né, é a terceira faculdade que eu estou concluindo, né, e então tá um pouco difícil, mas eu quero transmitir para vocês do YouTube, sim, se Deus assim permitir, né. Então fica com vocês aí o abraço do pedagogo Reinaldo Reis, a todos do sistema penitenciário, a todas as pessoas que estão sendo do presídio. Para você eu desejo sorte, você que está de saidinha com a sua família, aproveita para conversar com a sua família, aproveita para saber sobre esse projeto que nós estamos falando aqui, deixa um recado com a sua família, que você quer receber uma carta dentro do presídio, sabendo sobre esses projetos que eu estou falando, que oferece trabalho, vaga de emprego por sentenciado, faculdade. Tá aí, tá tudo na internet, pessoas de boa índole, conhecemos essas pessoas, você vai ser encaminhado para o caminho certo, tá bom? Então, boa sorte para você, boa festa para você, para toda a sua família, e meu forte abraço, Vanderlei, fica com Deus, até a próxima, se Deus quiser.